Boa tarde, eu sou a Letícia da Roma ABC, sou empresária, consultora empresarial e mestre em controladoria. Hoje eu vim aqui para conversar com vocês sobre o levantamento das prioridades, né? Em vídeos anteriores a gente comentou um pouquinho sobre o controle de atividades, né? O levantamento da periodicidade, e hoje eu venho falar um pouquinho sobre as prioridades então do funcionário, né? Muitas vezes o gestor ele fica um pouco ansioso, né, que as informações não chegam no tempo, né, que ele precisa para a tomada de decisão, né? E qual é a dica, então, que a gente dá para vocês? Quando vocês já fizerem esse mapeamento das atividades, você, gestor, já consegue, né, conversando com o seu funcionário, identificar quais são as informações necessárias e em que período de tempo você precisa delas para tomar a decisão, né, e para daqui a pouco vender mais, né, ou reduzir as compras, controlar o estoque, né? Então, qual é a dica, né? Quando você fizer esse controle de atividades em conjunto, né, com o seu funcionário, levantando as atividades que ele faz, a frequência dessas atividades, a ideia é que você já consiga identificar com ele quais são as atividades mais importantes para o seu negócio, ou seja, quais as informações, quais os relatórios que ele precisa gerar para que você consiga, então, tomar a decisão no período, né, correto. Então, no período em que você precisa daquela informação para uma tomada de decisão, né? Então, não adianta nada você ter a informação e ter 15, 20 dias depois que você já tomou a decisão, porque aí você tomou a decisão no escuro, né? Você não tem a informação no período com a qualidade que você precisa no período em que precisa, né? Então a ideia, quando você fizer o controle de atividades, você já faça então o levantamento das prioridades com esse funcionário. Por exemplo, se você precisa de um relatório de vendas até o dia 5, você precisa organizar no processo do seu funcionário a forma que ele consiga chegar no dia 5 com as informações corretas, né? Seja via sistema do CRM, né? Seja via e-mail, né? O levantamento, então, por exemplo, das propostas que estão na rua, né? Não sei como é o seu controle, né? Se você tem uma ferramenta de CRM, já fica um pouco mais fácil, consegue extrair de lá as informações, ou se você anota via e-mail alguma coisa, utiliza alguma outra ferramenta, alguma outra forma, então você precisa organizar com o seu funcionário, né? Para que ele organize as prioridades, para que até dia 5 você tenha, então, um relatório dessas vendas, dessas estimativas de venda, para que você tome a decisão, então, do que fazer, né, ao longo, então, dos meses aí, para conseguir daqui a pouco o total de vendas, bater a meta necessária para a sua empresa, então, gerar a riqueza que precisa, né? Então, a ideia é que você levante essas prioridades, né, consiga levantar essas prioridades com o seu funcionário, né, e organize com ele também o processo para que você tenha essas informações. Por exemplo, se você precisa de um fluxo de caixa, né, que até, por exemplo, dia 10 esse fluxo de recebimento e pagamento ele esteja atualizado, então você precisa organizar todo o processo ao longo do mês para que o seu funcionário dê entrada nas notas, né, levante, por exemplo, despesas que daqui a pouco não chegaram ainda à área financeira, levante com os colegas dos outros setores, né. Então, a ideia é que você faça esse levantamento das prioridades com ele e organize o processo para que ele chegue lá no dia 10, no dia 15 e tenha aquele fluxo de caixa atualizado, até para você conseguir fazer projeções, fazer estimativas, né? Então, o processo ele tem que ser organizado do início ao fim para que atenda e para que as prioridades sejam realmente previstas, né? Muitas vezes, o funcionário não sabe qual é a sua prioridade. Por exemplo, se a sua prioridade é identificar o quanto tem de recebimento daqui a 1, 2, 3 meses, então ele vai ter que trabalhar com projeções. Mas para ele trabalhar com projeções, ele precisa ter as informações, ele precisa conversar com a área de vendas, né? Então ter toda a integração entre as áreas também é importante. Então a dica de hoje é, quando fizer o levantamento de atividades, já faça o levantamento das prioridades com seu funcionário, organize o processo. Muitas vezes também ele acha que ele tem atividades prioritárias, ele pode ter atividades também duplicadas, fazer a mesma atividade 2, 3 vezes, e ele pode juntar essa atividade numa atividade só, num relatório só, e realmente focar naquilo que é prioritário, naquilo que vai gerar realmente a informação para a sua tomada de decisão. Então faça o levantamento, faça os mapeamentos em conjunto e quando fizer a identificação das atividades, então identifique aquilo que realmente vai auxiliar o seu negócio, vai te auxiliar na tomada de decisão.
A dica de hoje então era essa, então até a próxima, um abraço.